Ó, usando esse workflow aqui do ConfUI, né, que é essa interface aqui onde a gente consegue usar várias IAs que são gratuitas, né, a gente consegue utilizar essa IA aqui que se chama LTX, que ela roda aí em placas de vídeo que são não tão potentes assim. Então você vai conseguir rodar isso daqui em uma placa de vídeo que tiver, sei lá, 6 GB de VRAM, 8 GB de VRAM, que hoje em dia nem é tão cara, né, essas placas de vídeo, e você vai conseguir rodar, né, utilizando elas aí de forma local mesmo, sem pagar absolutamente nada. A IA é gratuita, o ConfUI, que é essa interface aqui que eu já vou falar um pouco sobre ela, também é gratuito, então você vai conseguir de fato animar imagens aqui de forma 100% gratuita, tá? Falando um pouquinho sobre o ConfUI em si, né, que é essa interface aqui a gente consegue utilizar várias IAs, então a gente tem aí essa IA aqui do LTX, né, que é uma IA para criação de vídeos. Além dessa daqui a gente tem aí o Van 2.1, tem aí o Hune One também, que também são IAs para criação de vídeos. Para criação de imagem a gente tem aí o Stable Diffusion, tem o Flux também, que é muito bom, muito realista e tal. Então a gente tem uma porrada de IAs que a gente pode utilizar aqui dentro dessa interface, e dependendo aí da IA que a gente vai utilizar, obviamente a gente vai precisar de uma configuração diferente aqui de computador, né, de setup em si, tá? E assim, geralmente criação de vídeos é uma coisa que ela é bem pesada, então se você for utilizar, por exemplo, o Van 2.1, ou agora, né, o Van 2.2 que acabou de lançar aí, você vai precisar de pelo menos aí uns 12 GB de VRAM, tá? Uns 16 GB de RAM aí para você conseguir rodar ali nessa IA. Mas essa daqui não, essa daqui, né, que é o LTX, a gente consegue rodar em placas de vídeo não tão potentes, até com 6 GB de VRAM, eu já vi gente falando, né, que conseguiu rodar e tal. E você também vai precisar ali de mais ou menos uns 8 GB de RAM. Como é que você vai fazer para poder utilizar aqui esse workflow, tá? Nem sempre eu deixo aí os workflows disponíveis para vocês, porque assim, eu tenho, né, um curso e eu tenho que valorizar de fato a galera que tá lá dentro do curso. Então, geralmente, né, eu disponibilizo aí todos os meus workflows somente lá no curso. Mas dessa vez aqui, eu vou deixar para vocês esse arquivinho aqui, que é um arquivinho JSON, né, que é o arquivo de fato do workflow, tá? É só você arrastar ele para sua interface, se arrasta para cá, e você já vai conseguir aqui utilizar, tá? Provavelmente vai estar faltando aí alguns nodes para vocês, então sempre vem aqui em Manager, vem aqui em Install Missing Custom Nodes, faz a instalação aqui de todos os nodes que tiverem faltando, tá? Então muito importante, né? Vai clicando aqui em Install todos os nodes que tiverem aparecendo para você. Você vai voltar aqui também, vai vir aqui em Custom Nodes Manager e vai também instalar aqui o KJ Nodes, tá? Que infelizmente não tá aparecendo lá no Install Missing. Então KJ Nodes, tá? Você vai fazer aqui a instalação dele e depois de instalar, né, tanto aqui o KJ Nodes quanto todos ali os nodes que estiverem faltando no Install Missing, você vem aqui no botãozinho de Restart que vai estar aqui para você, vermelhinho. Você vai clicar nele, vai reiniciar aí o seu ConfUI. Quando voltar, não vai ter mais nenhum node aqui que vai estar vermelho para você. Depois disso, você vai vir aqui nessa notinha, eu sempre deixo aqui de uma forma super simples, super fácil mesmo, essa notinha, né, que é dos modelos utilizados. Então, para que a gente consiga, né, de fato, rodar aqui esse workflow e qualquer workflow que você tentar rodar aqui dentro do ConfUI, você precisa instalar os modelos também, né, que no caso aqui é o modelo de IA, né, que é o LTX, e aqui também o Text Encoder, né, que é o modelo que vai ser responsável aqui por entender aquilo que a gente vai escrever no prompt, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nesses botões aqui, então clica aqui, vai começar a baixar aqui um arquivinho, que no caso aqui tem 14 GB, você vai pegar ele e vai mandar lá para sua pasta ConfUI, Models e Checkpoints, tá? Então, quando você instala o ConfUI, ele já vem aí com a pasta Models e Checkpoints e você vai colocar ali dentro, tá? Mesma coisa aqui também, o Text Encoder, então você vai fazer o download dele e vai também passar aqui para essa pasta, né, de Models e Text Encoders. Depois de instalado aí, a gente já vai conseguir, né, de fato, utilizar aqui o workflow. Então, é uma tarefa assim de 5 minutos, né, para você instalar todos os nodes e todos os modelos aqui necessários para rodar aqui esse workflow, tá? Aqui nessa parte de models, você não vai precisar necessariamente mexer em nada, então a gente já tem aqui o carregamento do modelo, né? É só legal que você clique aqui e selecione de fato o modelo, só para conferir que ele foi instalado corretamente aqui e que você está utilizando ele, né, de fato. Aqui no clipe também é a mesma coisa, então é só clicar aqui para selecionar o T5XL FP16. A gente tem também aqui a possibilidade de colocar um LoRa, mas assim, o que a gente de fato precisa entender aqui é uma parte muito simples de importar aqui a imagem, então a gente pode importar qualquer imagem que a gente quiser, a gente pode escrever aqui o que a gente quiser, então no caso eu só falei aqui que eu queria um fazendeiro olhando pro lado e tal, olhando feliz pro lado, e aí se eu rodar aqui o workflow, né, ele já vai aqui criar pra gente essa animação, né, do fazendeiro, né, olhando pro lado certinho, tá? No caso aqui, essa daqui foi uma animação que eu tinha feito que não deu certo, eu tava mexendo em algumas configurações e tal, então ele tá parado, mas daqui a pouco quando eu terminar de rodar aqui, esse run que eu acabei de dar, ele já vai provavelmente fazer aqui a animação certinha, tá? Falando um pouco aqui das configurações, né, quando eu importo aqui a imagem, ela já passa aqui por um upscale, que na verdade é um downscale, né, eu tô diminuindo aqui o tamanho da minha imagem por 0.5, né, então tá diminuindo pela metade aí, e isso daqui é muito bom para que você consiga, né, deixar mais leve, então todo o workflow aí, né, de criação de vídeo e tal, geralmente é bem pesado, e se você partir de uma imagem muito grande, ele vai acabar ficando mais pesado ainda, então é muito importante, né, que você entenda aqui que a gente tem a possibilidade de reduzir
reduzir ainda mais essa imagem. Então, se você quiser, se você sentir que está demorando muito com a sua placa de vídeo e tal, você pode reduzir aqui um pouco da imagem, tá? Até, assim, no mínimo 0.3, tá? Assim, obviamente que depende do tamanho da imagem que você tem aqui, mas, tipo, uma imagem desse tamanho aqui que eu tô usando aqui, né, de 928 por 1232, se eu botar 0.3 aqui já vai ficar bem prejudicada a qualidade, tá? Então, você precisa tomar um pouco de cuidado aí, né, mas você pode ir ajustando aqui, né, e colocando aqui o mínimo possível para você conseguir trabalhar de uma forma decente aí, tá? Ó, vocês podem ver como é que ficou aqui, né, ele olhando pro lado e tal, o olho ficou um pouquinho bugado, mas assim, no geral a gente conseguiu fazer aqui a animação, né, dessa imagem, e obviamente a gente pode aqui modificar um pouco das configurações, tá? Falando um pouquinho aqui das configurações, né, a gente tem aqui a possibilidade de alterar quantos segundos que a gente vai ter, então aqui no caso é em frames, né, para quem não sabe, a gente tá utilizando aqui um frame rate de 30, né, o que significa que gerando 97 frames a gente vai ter aqui um pouco mais de 3 segundos, né, é só você dividir aqui o valor daqui pelo valor que tá aqui. Então, no caso, 97 dividido por 30 vai dar 3 segundos e mais aí uns quebrados. Obviamente que você pode, né, gerar vídeos aí com mais de 97 frames. Você pode colocar o tanto que você quiser aqui, tá? Mas, obviamente que quanto mais você colocar aqui, mais pesado vai ficar aqui para você poder gerar o seu vídeo, tá? E assim, pelos meus testes, quanto mais frames você coloca aqui, menos consistente vai ficando aí o seu vídeo, tá? Então, isso daí é uma coisa que acontece na maioria das IAs. Até, por exemplo, o Google VO3, se você ficar estendendo ali, por exemplo, é uma coisa que acontece, né, de você ir perdendo aos poucos ali a consistência, tá? Na maioria das IAs acontece isso, lá no Midjourney Video também, no Van 2.1, enfim, todas as IAs que eu já testei acontece isso, e aqui não é diferente. Além aqui do length, né, que é a quantidade de frames, a gente tem aqui o bat size, a quantidade de vídeos que a gente vai gerar, que é sempre legal que você deixe em 1, porque já é um pouco pesado, né, você criar um vídeo. Imagina você ficar criando vários vídeos aí, tudo de uma vez, tá? Isso daqui você vai usar só se você tiver uma placa de vídeo muito potente, tipo, sei lá, uns 40 GB de VRAM aí você pode tentar criar aí mais de um vídeo de uma vez, tá? Mas, assim, em qualquer outro caso, eu não acho que é tão recomendado aqui, tá? Strength seria basicamente aqui a força da imagem de referência que a gente colocou aqui, tá? Então, uma coisa que eu testei foi, eu importei ali uma imagem de um menininho andando de bicicleta com o pai dele e tal, e eu deixei aqui o Strength em 0, tá? E deixando aqui em 0, né, no Strength, ele basicamente criou, sim, um menino andando de bicicleta com o pai, mas, assim, completamente diferente da imagem que eu tinha importado, tá? Eu posso até fazer um teste aqui com vocês, só pra testar. Vou botar aqui 90 frames e vou colocar aqui 0 de Strength. Provavelmente ele vai criar aqui um fazendeiro assim, bem diferente do fazendeiro que eu tinha, né, colocado aqui, né, da imagem de referência daqui. Enquanto vai carregando aqui, né, eu vou explicar um pouquinho das outras configurações. Daqui, o que eu acho mais legal e, assim, o que eu vou falar para vocês aqui de configuração que você pode mexer e que é legal de você mexer, é aqui os steps, tá? Você reduzindo esses steps aqui, você consegue também reduzir bastante do tempo de geração, sem perder tanto em qualidade, tá? Então, utilizando aqui o LTX, eu fiz meus testes aqui e eu gosto de utilizar aqui uns 15 ou 20 steps, tá? 30 eu acho que é um exagero e não tem muita necessidade aqui de 30 usando aqui o LTX, tá? E isso daqui, né, você colocando 15 steps ao invés de 30, você vai reduzir pela metade aí o tempo de geração. Então, faz bastante sentido utilizar aqui essa configuração de 15 steps. Olha, como vocês podem ver, né, ele criou uma parada completamente diferente da minha imagem ali de referência, justamente porque a força aqui, né, dessa minha imagem de referência foi reduzida aqui para 0, né? Então, se você reduzir, ele vai realmente tentar criar alguma coisa, tipo, da cabeça dele mesmo, né? É como se ele estivesse utilizando ali a imagem de referência, mas ele não tá utilizando, né? Ele só pega ali um pouco do seu prompt, tenta entender ali que ele, né, que a gente quer um fazendeiro aqui no caso, e ele vai tentar gerar alguma coisa da cabeça dele mesmo, não vai usar tanto como referência ali a imagem que a gente importou. Então é sempre legal você deixar aqui em valores, sei lá, entre 0.4 e 0.8, por exemplo, tá? Se você deixar muito forte também, a animação vai ficar muito travada, foi uma coisa que eu percebi aqui, então não é tão legal você deixar também a força muito absurda, tipo 1 e tal, porque a animação ela acaba ficando, né, bem travada e tal. Então assim, é um workflow que funciona bem legal, vou mostrar para vocês também alguns outros testes que eu fiz aqui. Então eu importei aqui essa imagem, né, desse bichinho aqui, desse urso de gelatina, e aí eu fiz alguns testes com ele, fiz bastante teste aqui com ele, fui ajustando as configurações e tal. Você percebe que em alguns casos aqui ele modificou muito aqui o urso e tal, né, e isso daqui foi justamente porque eu tava tentando alterar aqui um pouco das configurações e chegar numa configuração que fosse aí a melhor de todas, tá? E foi exatamente nessa configuração que eu cheguei aqui, então, assim, vocês utilizando aí, vocês vão conseguir rodar legal, ó, esse daqui foi o melhor teste que eu fiz, eu acho, dessa imagem aqui da gelatina. Então consegui fazer aqui o ursinho andando aqui por todo o cenário se manteve consistente, o urso aqui andando de uma forma bem legal, parece mesmo uma gelatina. Então eu gostei bastante aqui desse meu teste, tá? Tem aqui, obviamente, né, a imagem do fazendeiro. Eu queria também mostrar aqui alguns exemplos desse pai e desse menininho aqui andando de bicicleta, tá? Então eu criei aqui essa imagem. E aí eu fiz algumas animações aqui com ele, tá? Eu percebi, assim, que foi um pouco mais difícil gerar esse vídeo, tá? Porque em
muitos casos eles ficavam meio que travados, ou então não andavam na velocidade que deveria aqui, né, na cena e tal. E aí quando eu consegui, que foi esse caso aqui, ele acabou perdendo muito dos detalhes, tá? Eu fui basicamente reduzindo ali o strength, né, a força da minha imagem de referência, o que garantiu, né, que a gente tivesse mais movimentação, mas acabou prejudicando um pouco da qualidade, tá? Obviamente que você fazendo um upscale aqui, você ainda consegue melhorar um pouco da qualidade aqui, né? Mas infelizmente é uma coisa que acontece, né? Você acabar reduzindo ali o strength, ele obviamente, né, vai melhorar um pouco da questão da movimentação, mas acaba perdendo um pouco dos detalhes, tá? Então existem alguns casos que, assim, é uma limitação, né, que tem nessa IA. Esse daqui foi uma outra imagem que eu importei também com bicicleta e tal. Foi um pouco difícil de gerar vídeo de bicicleta, sendo bem sincero. Esse daqui até que ficou legal, o finalzinho, né? Mas assim, no geral foi um pouco difícil, assim, de gerar vídeos nesse caso aqui de bicicleta, né? Também gerei aqui esse homem aqui pintado e tal, nesse cenário de doces e tal, né? Esse aqui eu achei que ficou legal, ele olhando pro lado, né? Poderia também ter pedido alguma animação um pouco mais complexa, né? Em ambos os casos que eu pedi ele olhando pro lado e tal. Enfim, tá? Então é um workflow que funciona bem legal aí, que vocês podem utilizar de forma gratuita, né? E você vai conseguir rodar aí em praticamente qualquer computador, né? A menos que ele não tenha uma placa de vídeo, ou então tenha uma placa de vídeo, sei lá, abaixo de 6 GB de VRAM, que aí realmente não vai funcionar, né? Mas se tiver aí acima de 6 GB de VRAM, ele já vai funcionar bem legal. E você já vai poder animar suas imagens aí de forma 100% gratuito, tá? Vou deixar aqui meu convite, né, para você entrar no ConfUI Pro, que é o meu curso onde eu ensino tudo que eu sei aí sobre o ConfUI, eu disponibilizo aí todos os workflows que eu tenho aqui nessa pastinha. Os alunos também podem, né, me pedir mais workflows, então eu tô sempre criando novos workflows, novas aulas. Então toda semana aí tá saindo pelo menos aí 2 aulas lá no curso de temas que são realmente relevantes. Então a gente tem aula aí de LTX, tem aula aí de Van Multitalk, né, que é basicamente essa IA que a gente consegue colocar personagens falando, por exemplo, e ficar bem realista, né, uma expressividade bem legal. Tem workflow aí para criação de personagens consistentes. Workflows onde a gente consegue importar aí uma imagem de referência, né? A gente consegue transferir aí movimentos para uma imagem que a gente tenha. Então, assim, a gente tem workflows aí para uma porrada de coisas aqui dentro do curso. Então, eu vou deixar aqui meu convite, né? Para você entrar aí no ConfUI Pro utilizando o cupom ConfUI 2025. Inclusive, a gente tá com um desconto especial, além aí do cupom, nessa semana aqui. Então, se fosse você, eu não perdi a oportunidade, né? De entrar no ConfUI Pro utilizando aí o cupom. E ainda mais esse desconto aí de R$ 100 na compra do curso aí, apenas nessa semana aqui, né, de início aí de agosto, tá bom? Então, bom prestígio que você conhecia, espero que você tenha gostado, tenha sido útil pra você e até a próxima.